Minha pergunta é sobre a questão 100. Escala espírita sobre a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Há divisões. Gostaria da opinião do Jorge sobre os espíritos neutros, que diz que não são bons o suficiente para fazer o bem e nem são maus para fazer o mal. Pendem para um lado e para o outro. Esses espíritos, mesmo imperfeitos, são mais adiantados? É, quando Allan Kardec cria das questões 100 a 114 a escala dos espíritos, começa ali na questão 100, onde vai se seguir a essa os espíritos imperfeitos, depois os espíritos bons e, por último, na 114, os espíritos puros. Muito bem. Essa é uma divisão didática. Kardec, naquele dia, disse: vou dividir aqui. Tem os espíritos impuros, os levianos, os pseudo-sábios, tem os espíritos batedores, tem os espíritos neutros. Então, ele vai fazendo uma divisão, como ele entende que poderia ser classificado os espíritos. Os espíritos neutros estão colocados na condição de espíritos ainda na terceira classe, porque eles podem fazer o mal se forem influenciados, eles não têm certeza do bem. Então, eu não posso pegar esses espíritos e colocá-los na classe dos espíritos bons, porque eles não são propensos ao bem. Eles ainda são neutros, eles são influenciáveis. Se eles estão perto de bons, são capazes de fazer o bem. Se estão diante de espíritos maus, são capazes de fazer o mal. Então, eles não têm certeza do certo e do errado. E exatamente por serem assim tão frágeis, tão influenciáveis, é que Kardec colocou esses espíritos entre os espíritos imperfeitos. Ele poderia ter colocado uma classe dos imperfeitos, né, que seriam os espíritos maus aqui embaixo, depois o espírito neutro só com um e depois os bons. Mas como os espíritos chamados neutros, eles não conseguem eleger o bem como referência e são ainda muito frágeis, eles então foram colocados didaticamente dentro dessa classificação. Mas isso tudo é uma classificação didática, isso não tem uma rigidez, não, é assim que é. Não, isso é uma divisão didática que Kardec criou para a gente entender que existem espíritos que têm essa natureza, independente de a gente alocar de maneira muito rígida as coisas, mas entender que o propósito aqui é falar que existem muitos espíritos que são com essa natureza dúbia e têm sem a certeza de fazer o certo ou o errado, porque eles ainda não conseguem ter a capacidade de pensar pela sua própria cabeça.